Voltamos a apresentar Ação Solidária. Estamos de volta com a Ação Solidária. E aqui conosco o professor Augusto. Professor, nós estávamos falando sobre as questões dos maiores índices de fisioterapia no nosso município. O que as pessoas, né, têm sofrido no caso acidente, ou AVC, para ter AVE, né, AVC, para estarem fazendo a fisioterapia? Hoje o maior índice aí de acidente de moto e de carro. Bom, é o seguinte, a clínica de fisioterapia da Unesp, ela é bastante heterogênea. Hoje nós temos vários pacientes que sofreram um acidente de automóvel, mas entre automóvel e motocicleta, a motocicleta ela ganha. É mais difícil. Eu sempre falo pro pessoal, pelo amor de Deus, se tem moto, vende esse trem porque não é bom. O problema não é nem vender a moto, o problema é ser cuidadoso, sabe? Dirigir para você e pelos outros. Dirigir para você e para os outros e não usar a alta velocidade. Como a gente falou no bloco anterior, não há necessidade de correr, tá certo? As pessoas costuram os carros como se fossem marimbondos. Às vezes você vê um enxame de motocicleta. E aí, esse é o grande problema do jovem. Isso que o jovem precisa escutar. Não adianta correr, depois a chance de você ficar acamado é muito alta. Isso custa muito dinheiro para o seu pai e para sua mãe. Outro aspecto também é o acidente vascular cerebral. O idoso, a pressão arterial é uma doença, o aumento da pressão arterial, ou seja, a hipertensão é uma doença. E você escuta muito bem disso, há muito assim, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Na verdade, a pressão arterial, ela é uma doença silenciosa. E aí, qual é o grande drama dessa doença? É que ela dá o derrame, o famoso derrame, que é o acidente vascular encefálico, o AVE, ou doença cerebrovascular. O problema é que esse indivíduo fica paralisado, fica um hemicorpo paralisado. Essa doença no passado ela acometia pessoas acima de 60 anos. Hoje a gente tem pessoas de 40 anos tendo o famoso derrame. Existem duas formas, né? A isquêmica e a hemorrágica. Isso, a falta de sangue ou a hemorragia, o excesso de sangue, a ruptura de sangue dentro do cérebro. Tá certo? Qual que é pior? A hemorrágica? Depende do grau da lesão. A hemorrágica normalmente se diz que é... Agora, você tendo uma hemorrágica pequena, às vezes ela é menos grave do que uma isquêmica muito grande, entendeu? Enfim, o que importa é que ter um acidente vascular cerebral, ter um derrame, é ruim. E dá para prevenir. E como se previne? Indo ao médico frequentemente. Óbvio que Presidente Prudente poderia ter um sistema de saúde para o indivíduo pobre mais adequado. Claro que deveria ter. A gente paga imposto para isso. Né? E às vezes, mas isso não é o caso dessa conversa. O importante é que o indivíduo fique atento, mesmo que ele não esteja sentindo nada. Ele tem que procurar o médico pelo menos a cada 3 meses para verificar a pressão, para ver se os remédios estão controlados, porque isso evita. Uma outra coisa também, óbvio, nós vivemos num país onde a gente come muita comida, entendeu? A gente come muita carne, muito arroz, muito feijão. Isso requer também um certo cuidado. Se a gente tem mais idade, o que acontece? A gente não faz quase exercício. A gente fica mais obeso, entendeu? Come muito sal, bebe cerveja. Isso tudo predispõe. E ainda, veja só, e ainda a gente fuma para ajudar. Tudo isso são fatores que facilitam você ter um acidente vascular cerebral, ou seja, um derrame. Então, se você, Douglas, não quer ter um derrame, quer diminuir a chance de você ter um derrame... Tem que fazer caminhada. Tem que fazer caminhada. Eu estou enrolado. Mas você, no seu caso, você pode fazer exercício com os braços, pode ficar em pé. Todo paraplégico, todo tetraplégico tem que ficar em pé pelo menos algumas vezes por semana. Por quê? Fortalece os ossos. Da mesma forma que o indivíduo. A gente tem que criar o hábito. Então é prevenção, né, professor? Recentemente eu vi numa televisão, assim, a pessoa que estava entrevistando disse: olha, não programe a sua vida para andar 1 hora por dia. Não faça esse projeto absurdo. Diga o seguinte, prometa, eu vou andar. Se der para andar 10 minutos, ande. Se der para andar 20, ande. Até que 1 hora vai criando o hábito. E você sabe que isso entrou no meu cérebro? Há mais ou menos uns 2 meses eu tenho conseguido andar todos os dias, exceto os dias que eu estou em São Paulo, né? Que às vezes eu fico 2 vezes por semana em São Paulo. E tem dia que eu estou assim, morrendo, e eu vou no parque, eu vou me arrastando, entendeu? Mas ando devagar, não importa, eu saí da minha... mas tem que pôr tênis, colocar shorts, não importa. Você tem que criar o hábito de vida saudável, porque ficar sentado no sofá, assistir televisão, comendo, só te engorda, aumenta o seu estresse, aumenta a dor na coluna, aumenta a dor no pescoço, enfim... Não adianta, o mundo moderno exige. Você tem que fazer exercício. Dia a dia, e não adianta você querer ser um indivíduo musculoso, aquele bonitão. Não, você tem que ser você.
E, portanto, você tem que se mover. Ah, mas eu saio lá eu trabalho na prefeitura e moro no Parque dos Pássaros. Eu vou caminhando. Isso não é caminhada. A caminhada é uma constância. Você tem que andar no circuito constante, com a mesma velocidade, com um tênis adequado, com roupas mais leves. Ah, mas eu tenho que lavar a roupa. Olha, é o preço que você vai pagar. Ah, eu tenho que cuidar. É o preço. É o preço que você vai pagar, porque isso é uma somatória na vida. Entendeu? As pessoas que praticam esporte, elas são menos estressadas. As pessoas que praticam esporte, elas são mais felizes. Isso é um fato. É um fato que a ciência não nega, entendeu? Essa questão da pressão alta, ela tem alguma predisposição genética? Algo nesse sentido? Tem. Mas isso não significa que você, se não teve ninguém na sua família possa ter que não tem pressão arterial, eu estou livre. Não. Passa a ter uma vida sedentária, passa a ter uma vida rica de gordura, rica de fumo, de cerveja, você é um candidato, entendeu? Porque é uma doença nos vasos. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, tem uma influência nos vasos. E os vasos ficam menos flexíveis e aumenta a sua pressão arterial. Maravilha, gente. Então tá aí uma dica do professor Augusto, né, que todos façam essa caminhada, pelo menos de opinião, né, professor? Exatamente. Nesse sentido. E no próximo bloco a gente vai voltar falando um pouco também sobre a Reatec. A Reatec é a feira de tecnologia, né, voltada para pessoa com deficiência, que aconteceu no último dia 14 a 17 de abril em São Paulo. E também falaremos sobre o CREFITO, né, o Conselho de Fisioterapia. É isso, professor? Isso. Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Perfeitamente. Você não sai daí, a Ação Solidária voltará em instantes. Estamos apresentando Ação Solidária.